Boa tarde a todas e todos. Vamos iniciar uma live. Gostaria de, inicialmente, então, me apresentar. Eu sou o Charles, sou presidente do Conselho Municipal de Educação de Estância Velha e integro a diretoria executiva da UNCM na função de primeiro tesoureiro. Queria agradecer, então, a todos e a todas que acompanham a nossa live, comunidade de Estância Velha, região do Vale dos Sinos, estado do Rio Grande do Sul, e nosso conselho, o Conselho Municipal de Educação de Estância Velha, propôs essa live para que a gente pudesse conversar, então, sobre a educação nesse momento de pandemia. E pensando nisso, então, resolvemos convidar a assistente social da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Estância Velha, a senhora Caroline Vanzin Hoffmann, a Carol, para nós, que ela é assistente social da Secretaria Municipal de Educação e também vice-presidente do nosso colegiado. Na tua figura, Carol, gostaria de agradecer, então, a toda a Secretaria Municipal de Educação, secretária Rosane Dalpiazza, sua equipe. Também gostaria de convidar, então, para a nossa apresentação, a coordenadora estadual da UNCM, a professora Fabiane Bitelo Pedro, mais conhecida por nós também como Fabi. Seja bem-vinda. Fabi, teu nome também queria cumprimentar e agradecer, toda a diretoria executiva da UNCM, que está sempre disposta e guerreira conosco em orientar todos os conselhos municipais de educação do Rio Grande do Sul. Professora Fabiane, que é coordenadora estadual da UNCM, presidente do Conselho Municipal de São Leopoldo e integra a diretoria executiva da UNCM Nacional na direção de articulação e comunicação. Sejam bem-vindas. Eu gostaria, então, de propor, a nossa apresentação. Vou disponibilizar 20 a 25 minutos para a fala de vocês, lembrando que vocês podem fazer perguntas pelo chat do Facebook ou também pelo WhatsApp, que vai correr aqui na tela, aqui embaixo, certo? Então, depois de dadas as boas-vindas, então, pedir para a professora Fabiane para fazer as suas apresentações. Por favor, professora. Então, boa tarde a todos. Cumprimento aqui a todos os conselhos municipais de educação que estão acompanhando essa live, também as escolas que estão aqui conosco, principalmente de Estância Velha. Cumprimento ao Charles, presidente do CME à Distância, e também membro da diretoria, como ele disse, a Carol, que está aqui conosco também para falar um pouco sobre as perspectivas da assistência social frente a esse período de pandemia que nós vivemos, e cá estou eu para discutir um pouco e trazer um pouco tudo aquilo que a gente vem tratando dentro da UNCM, na visão dos Conselhos Municipais de Educação. Queria agradecer muito o Charles, estar aqui participando dessa live, justamente poder retribuir um pouco do quanto o Charles tem contribuído para a UNCM Rio Grande do Sul, como nosso tesoureiro, como coordenador de região, da região do Vale dos Sinos e do Paranhana, que hoje quem está à frente da coordenação é a Janiete Sapiranga, mas antes nós tínhamos o Charles à frente, e a Rita também já esteve conosco, aqui em Estância Velha. Dizer o quanto é importante que a gente possa ter esse cuidado e esse respeito de sempre retribuir aos nossos amigos, aos nossos parceiros, os momentos de construção em tempos de pandemia. Vocês vão acabar ouvindo os sons da minha casa, porque como vocês estão vendo ao fundo, eu estou na minha casa, estou fazendo meu home office já desde o dia 19 de março, tenho trabalhado em casa, e isso também requer alguns acordos com os filhos, Dizer que pensar a educação em tempos de pandemia tem sido um desafio muito grande para nós enquanto UNCM.
Nós temos tido o cuidado e a prudência em discutir as perspectivas do momento. Porque tudo aquilo que a gente discute hoje, amanhã, ou mesmo hoje, no final do dia, pode mudar, né? A partir de uma medida provisória feita pelo governo federal, a partir de novos casos da Covid que surgem em nossos municípios. Então, hoje a gente vive um momento de grande incerteza em qualquer campo, seja no social, seja no educacional. Mas a única certeza que nós temos que ter é o cuidado e que a Covid, sim, ela está aí e ela é algo que nós não conhecemos, né? Então, nós precisamos da prudência, nós precisamos acompanhar as mídias oficiais, e aqui já trago o site da UNCM Rio Grande do Sul, né, as nossas redes como o Facebook, o Instagram, né, da UNCM Rio Grande do Sul, são os espaços onde nós disponibilizamos e colocamos tudo aquilo que temos feito nesse último período, né? É importante destacar que a UNCM, desde o dia 23 de março, vem emitindo orientações para os CMEs na perspectiva do acompanhamento dos casos da Covid no Estado, né? Como o Charles disse, eu sou presidente do Conselho de São Leopoldo, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo, já há 20 anos, e isso também requer de mim um cuidado e um aprofundamento muito grande frente ao meu papel dentro da minha cidade. E assumindo a ação estadual da UNCM também a diretoria nacional, isso acaba dando a possibilidade que a gente possa acompanhar o que vem acontecendo não só dentro do território do Rio Grande do Sul, mas fora dele, né? Então, a importância que a gente também tem enquanto UNCM, e enquanto nós nos pronunciamos, quando nós orientamos os conselhos municipais de educação, a gente tem como base, né, como sustentação das nossas orientações, todos os movimentos estaduais e nacionais. Então, quando a UNCM coloca para fora, né, quando a gente publiciza as nossas orientações, são justamente orientações que foram por muitos dias discutidas entre nós. A partir do dia 26 de março, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul o fortalecimento do nosso regime de colaboração junto com a Undime e com a FAMURS. E aqui eu já gostaria de cumprimentar a secretária Rosane, né, secretária de Esteio, de Estância Velha, desculpa, e cumprimentando ela, cumprimentar todos os secretários de educação que estão acompanhando a live, e em especial ao secretário Marcelo Malman, que é o presidente da Undime Rio Grande do Sul, um grande parceiro já anterior à pandemia, mas que durante a pandemia ele e a Nirlene, a vice-presidente da Undime Rio Grande do Sul, nós nos aproximamos ainda mais e buscamos estabelecer orientações de forma conjunta. Undime, UNCM e também a FAMURS. A FAMURS, né, hoje é presidida pelo presidente Dudu, prefeito de Palmeira das Missões, mas que dentro da área, a coordenadora da área da educação é a professora Fátima, e a Fátima também tem sido uma parceira muito maravilhosa nesse tempo de pandemia, onde a gente discute praticamente todos os dias que movimentos as nossas 3 instituições podem articular de forma conjunta. Por que a gente potencializou essa articulação conjunta? Porque nós entendemos que Undime e UNCM e FAMURS, mostrando a oportunidade de emitir orientações de forma conjunta, e desde o dia 26 de março a gente tem feito isso, nós estamos mostrando a todos os municípios que nós temos condições de articular secretaria, né, educação, Conselho Municipal de Educação e o governo em geral, nós temos respeitando cada um a sua atribuição. E isso é importante trazer para a live, porque a gente tem que entender que quando o Conselho Municipal de Educação se pronuncia, ele não fala para o colegiado, ele fala para as instituições do Sistema Municipal de Ensino. Então, isso a gente tem articulado e tem exercitado dentro das nossas 3 instituições, UNCM, Undime e FAMURS, esse acordo, né, essa discussão das atribuições e o que compete a cada um.
Hoje de manhã nós finalizamos o nosso caderno número 2, né? É um caderno o caderno número 1, né, tanto o caderno número 1 quanto o caderno número 2, ele foi feito de forma coletiva entre a Undime, a UNCM e a FAMURS. O caderno número 1, ele tratava das atividades presenciais e não presenciais, sendo um caderno mais conceitual, a partir da legislação nacional brasileira. E esse caderno número 2, que amanhã nós vamos apresentar para os coordenadores regionais, né, tanto para o coordenador quanto para os vice-coordenadores regionais, nós vamos apresentar esse caderno número 2, que trata dos atos normativos do papel do Conselho Municipal de Educação frente a esse período que nós vivemos, né? Nós realizamos uma pesquisa enquanto UNCM, do dia 19 ao dia 22 de maio, diretamente aos Conselhos Municipais de Educação, com o intuito de buscar no estado do Rio Grande do Sul como é que o Rio Grande do Sul estava encarando as atividades não presenciais que o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação proporcionou, né, à educação brasileira a efetivação das atividades não presenciais no ensino fundamental, né? Então, nós buscamos nesse caderno número 2, a partir dos resultados da pesquisa, aonde nós tivemos que quase 80% dos municípios encaminharam atividades não presenciais para a educação infantil, né? E quase 94,6%, se eu não me engano, dos municípios encaminharam atividades não presenciais para as escolas de ensino fundamental. Então, esse montante, porque tanto a UNCM, a Undime e a FAMURS vem defendendo que nós recuperássemos a maior parte das aulas, né, da carga horária, que nós não estamos tendo possibilidade, em função da pandemia, que ocorra de forma presencial, que essas aulas suspensas sejam a maior parte delas recuperadas da forma presencial, para que a gente possa garantir não só a qualidade, mas também a equidade e a justiça social para os nossos estudantes, né? Porque a gente entende que a gente consegue dar maiores condições de acesso e de aprendizagem na modalidade, né, no atendimento presencial. Só que, a princípio, nós íamos ficar 15 dias com as aulas suspensas, né? Hoje, agora, dia 23, nós vamos fechar abril, maio, junho, 3 meses sem atividades presenciais nas nossas escolas. Então, dentro do Rio Grande do Sul, a gente observou que a maioria dos municípios, a grande maioria, né, vem aplicando essas atividades não presenciais, e a nossa preocupação foi justamente essa, instrumentalizar quem tomou essa decisão. Porque é uma decisão que sim, ela provoca muitas incertezas e muitas angústias em quem aplica, em quem recebe, em quem planeja elas, mas também para os conselhos municipais de educação. De acordo com o Ministério Público, né, nós, conselhos, vamos ser o espaço aonde o Ministério Público vai buscar a segurança de que essas atividades não presenciais que foram aplicadas, de fato, contribuíram com o percurso formativo das nossas crianças. Então, o que cabe a nós, conselho? Né? Nós estamos, então, organizando esse caderno número 2 para que a gente possa dar sustentação para quem, de fato, tomou essa decisão da aplicação das atividades não presenciais, certo? Mas ainda nós continuamos dizendo que, para nós, a importância é que a grande maioria dessas atividades possam, sim, ser recuperadas de forma presencial pós-pandemia. Entretanto, a gente sabe, né, que tramita a medida provisória 934 no Senado e na Câmara dos Deputados, que é a medida provisória que flexibilizou os 200 dias letivos, e ela tem, dentro das 229 emendas, a possibilidade também da flexibilização da carga horária letiva obrigatória, que hoje no Brasil é 800 horas para turno parcial, né, que a gente tem que atender no mínimo 4 horas as nossas crianças, e turno integral no mínimo 7 horas. Então, hoje, né, uma das perguntas que sempre pergunta, mas o parecer número 5 fala da possibilidade da oferta de 60% de aula presencial para os estudantes, para as crianças da educação infantil. Só que a gente tem que entender
que qualquer ato normativo do Conselho, seja municipal, estadual ou nacional, ele é complementar à legislação. A LDB, o artigo 31 da LDB, se eu não me engano é o parágrafo 3º, ele não mudou. Quando ele fala em 60%, não é em 60% de oferta da educação infantil, e sim em 60% de obrigatoriedade de presença do estudante. Sendo então que a criança da educação infantil tem a possibilidade de ir em frequência de 40% das atividades escolares, certo? Então, a gente também vem trabalhando e vem discutindo essas particularidades, porque o parecer número 5 do Conselho Nacional não foi claro, dizendo, não, agora podemos ofertar só 60% das atividades não presenciais. Não, não é isso. O parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, ele ventila isso, mas ele não determina e não estabelece isso, né, dentro da legislação brasileira, certo? Então, é esse cuidado que os conselhos municipais de educação devem ter, né? A gente já sabe que tem alguns municípios onde o conselho emitiu um ato normativo colocando a flexibilização da carga horária. Mas hoje, a legislação brasileira não permite essa flexibilização de carga horária. Então, a gente também aponta nesse nosso caderno número 2, que sairá amanhã, que a flexibilização, esse cômputo de carga horária, vai ser possível que a gente estabeleça só pós-pandemia. Pode mandar as atividades presenciais agora? Pode mandar. Só que, entretanto, o Conselho ainda não tem como estabelecer o quanto de carga horária essas atividades terão validade, porque a gente não sabe qual será a porcentagem de dias letivos, porque isso também, né, vai ter que ser determinado, qual é a porcentagem de dias letivos que a gente vai poder flexibilizar e, consequentemente, né, a gente aguarda que também haja essa possibilidade de flexibilização para a carga horária, para o cômputo dessa carga horária. Mas ainda, né, voltando a afirmar, nós não temos. Uma das perguntas que sempre vem, né, qual é o papel do Conselho, de fato, nesse processo como um todo dentro da pandemia? O Conselho, a gente pode trazer um pouquinho do Genuíno Bordignon, né? O Genuíno sempre traz que o Conselho ele tem que fazer o seu papel de ponte, aonde ele liga as duas margens do rio. Em um lado, nós temos o poder público municipal e no outro lado a gente tem a sociedade civil, né? O Conselho seria a ponte, até por isso que a nossa logo da UNCM, né, é tipo um rainho de sol, não, mas ela significa tanto o raio de sol, quanto também ela significa essa ponte, aonde a gente estabelece a ligação entre as duas margens do rio, né? Aonde nós temos a preocupação, enquanto UNCM, enquanto conselho, em estabelecer espaços para que o poder público e a sociedade civil possam chegar a consensos. O papel do Conselho Municipal de Educação nesses tempos de pandemia não é organizar um plano de ação. Não, o plano de ação tem que ser organizado pela mantenedora, né, pela Secretaria Municipal de Educação. Não é estabelecer um protocolo sanitário. Não, o protocolo sanitário tem que ser estabelecido pelos órgãos de saúde, juntamente com os órgãos, né, com a Secretaria Municipal de Educação, para que a gente possa chegar a consensos de como entregar essas atividades, para que a gente garanta a segurança, a integridade física dos profissionais da educação e também das famílias que vão buscar essas atividades pedagógicas não presenciais dentro das escolas. Então, é esse geral. O Conselho Municipal de Educação, ele tem um papel, hoje, dentro da pandemia, muito propositivo e de acompanhamento que a Secretaria Municipal de Educação diz comunidade escolar. E isso é um ponto que a gente tem que trazer muito claro, né? Nós temos, nos nossos municípios, nós temos, dentro da rede municipal, nós temos uma mantenedora, né? Que é quem orienta o funcionamento das escolas municipais. Mas é importante que a gente lembre também dessa autonomia que as nossas escolas têm, só que essa autonomia também precisa ser discutida com a sua mantenedora. E a mantenedora também precisa discutir com as suas mantidas esse processo de orientação durante esse tempo de pandemia, certo? Para que a gente possa atingir
os nossos estudantes de forma que respeite o percurso pedagógico de cada um, né? Quando a gente analisa o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação, a gente observa que, se eu não me engano, são 26 vezes que o Conselho Nacional de Educação... Só um pouquinho. 26 vezes que o Conselho Nacional de Educação coloca que caberá aos sistemas de ensino regulamentar determinadas situações dentro do parecer número 5. Isso dá o quê? Dá a oportunidade para que o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a realidade do seu sistema, organize essa oferta das atividades não presenciais, caso o município opte por isso, certo? Só que isso depende de todo um debate, toda uma discussão que é feita dentro da cidade, né? Dentro do município, com a fundamentação das atividades, para que de fato essas atividades não presenciais vão, neste momento de pandemia, vão poder auxiliar e usar a oferta educacional dentro das nossas redes, certo? O Conselho, sim, tem que provocar questionamentos, tem que questionar a Secretaria, por exemplo, dos municípios que já estão fazendo essas atividades há mais tempo. Qual é o percentual de estudantes atingidos? Né? Eu tive em uma reunião, numa live, que o município disse, nós atingimos 90% dos estudantes. Quando a gente vai fazer o exercício de olhar para os nossos municípios e pensar 90%, então 10% não está sendo atingido. Em São Leopoldo, 10% significam 3.000 estudantes, né? Enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, eu não vejo como dizer que, neste momento de pandemia, nós não vamos atingir 3.000 estudantes. Por isso que na nossa cidade, né, se a gente observar as cidades com densidade demográfica maiores, né, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Rio Grande, nós optamos em não encaminhar atividades pedagógicas no período da pandemia, e sim, nós estabelecemos a manutenção de vínculos, porque nós não atingiríamos a totalidade dos nossos estudantes. Então, a nossa preocupação é atingir a totalidade. A gente sabe que na escola... mas na escola não atinge todo mundo, Fábio. Eu sei que não. Mas a gente já está vivendo um período de grande desgaste social, de grande desgaste da vida social, porque nós aqui no Brasil nós não temos, como outros países europeus, invernos tão rigorosos que a gente não possa sair de casa. Os nossos invernos são frios, é óbvio, mas não tanto que nos impossibilitem de sair das nossas casas, né? Então, a gente não está acostumado com esse período de distanciamento social, certo? Onde a gente não pode conviver com os outros. Então, isso tudo também faz parte de uma readaptação. Como é que nós vamos nos reorganizar a isso? Então, a grande importância que a gente precisa dar, enquanto Conselho Municipal de Educação, a esses novos arranjos que a gente hoje vive dentro da sociedade brasileira. A essa nova organização, levando em conta que hoje a sociedade brasileira está vendo a importância dos professores dentro do contexto social. Se a gente for olhar, acompanhar as redes sociais, o quanto os pais têm colocado, e agora aparece aqueles memes, né? Quando a escola abrir, eu vou lá fazer um abraço coletivo na escola, vou pedir aumento do professor. Os pais colocando, porque eles têm 1, 2 crianças em casa, em época, né, escolar, e agora eles estão tendo que trabalhar com seus filhos, além do home office, também acompanhar os filhos nas atividades escolares. Então, as próprias famílias estão vendo o quão difícil é o processo de ensino e aprendizagem, que não é apenas colocar algumas atividades numa folha de papel e dizer, vamos fazer isso. Como é que é esse percurso pedagógico no processo de alfabetização? Então, a gente hoje vive um momento onde a educação está sendo vista com outro olhar, está sendo vista com a importância que depende e que é dela. Né? E a gente tem que saber aproveitar esse momento e tirar disso, né, tirar desse momento aonde todos sentem falta do espaço escolar,
que a gente possa repensar nosso espaço escolar, onde a gente possa repensar os nossos processos formativos, aonde a gente possa pensar a constituição de todo esse percurso formativo das crianças, aonde a gente olha a Base Nacional Comum, o Referencial Curricular Gaúcho, o nosso documento de território e o que de fato ele significa um percurso pedagógico. Quantos de nós, quando chegamos numa escola nova, recebemos o PPP e o regimento para que a gente possa analisar e entender quais são os acordos pedagógicos da escola que nós estamos trabalhando? Quantos de nós? Quantos que estão aqui acompanhando, né? O povo que está aqui acompanhando, a Ilse, a Kátia, a Leonarda também está acompanhando, que são da diretoria executiva da UNCME. O quanto isso é importante para esse momento? Nós precisamos, de fato, discutir a estrutura pedagógica, a estrutura organizacional das nossas escolas, né? E o conselho, papel propositivo muito grande nesse momento, né? Para que a gente possa trazer para dentro desse escopo escolar um novo óculos, uma nova lente, para que a gente consiga observar e acompanhar como é que a sociedade está se reorganizando. Olha só, hoje a gente está numa live, né? Uma live que a gente tem colegas de vários lugares do Rio Grande do Sul nos acompanhando, em especial de Estância Velha, e onde a gente pode, através do chat, trocar ideias. Onde a gente pode colocar aquilo que a gente sente, que a gente vive, certo? O quantos de nós estamos utilizando pela primeira vez esse tipo de instrumento? O Charles colocou no início que algumas escolas de distância estão utilizando a live de hoje como espaço de planejamento e hora de atividade, né? Então, aqui é um momento de debate, é uma hora de estudo, a gente está fazendo uma hora de trabalho. E uma hora de trabalho requer o quê? Requer empenho, requer acompanhamento e requer estudo. A gente precisa estudar a educação. A gente precisa acompanhar o percurso, certo? Então, para isso, a gente precisa fazer novos acordos. Então, para que a gente, de fato, possa entender o papel do Conselho Municipal de Educação, a gente precisa entender esse período pandêmico que a gente vive e o papel da escola. A gente precisa compreender como é que nós precisamos agora repensar. Eu estava lendo um artigo hoje que fala que nós estamos nos reinventando enquanto espaço escolar, seja com atividades presenciais, com a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, ou seja, a partir de um outro planejamento, porque uma coisa a gente tem que ficar muito claro, e o Conselho e a UNCME está orientando isso aos conselhos. Atividades não presenciais, né, a aplicação das atividades não presenciais, não é com o mesmo planejamento que eu tenho quando eu estou com o meu aluno, com o meu estudante dentro da sala de aula. Eu não estarei com ele acompanhando o percurso pedagógico dele. Eu não terei a certeza de que as atividades que eu receber via aplicativo ou mesmo de forma impressa, como é que eu vou ter a certeza que o estudante conseguiu contemplar o seu percurso formativo de forma adequada, ou ele teve ajuda de um estudante que esteja, um irmão, ou a própria mãe, ou o próprio pai, ou, né, alguém dentro do seu contexto familiar, que tenha auxiliado ele a fazer a tarefa, às vezes até feito por ele. Como é que eu vou saber? Então, é papel do Conselho Municipal de provocar alguns questionamentos, provocar algumas reflexões dentro desse contexto que a gente vive hoje, certo? Eu acredito que, Charles, para esse primeiro momento já tá bom, né? Eu vi que eu já falei por 20 minutos, né? Então, acho que a gente pode ver agora as contribuições da Carol e depois a gente pode seguir para as perguntas. Charles está por aí? Oi, Fábio. Sempre muito bom ouvir as tuas palavras esclarecedoras, é um acalento. Aproveitar, né, algumas podem na transmissão ter sentido uma oscilação,
algum problema técnico, né? A nossa rede, ela não tem toda essa potência. E eu sempre gosto, em todas as lives que a gente participa, né, em todas as promoções da UNCIM, em todos os diálogos que nós travamos e reuniões, sempre quando há problema técnico, eu gosto de fazer a comparação. Se nós, né, que temos a atividade laborativa de utilizar a tecnologia da informação, buscar reunião virtual, né, por diversas plataformas, temos essas dificuldades técnicas, imaginem algumas crianças, alguns estudantes. Então, só para muito fraco o sinal, então eu levei o computador para o rede, certo? Muito bem, então, obrigado, Fábio, a gente vai dentro da Secretaria Municipal de Educação de Estância Velha, de acolhida aos profissionais, né, e das escolas nesse momento. E eu gostaria que Carol falar um pouco desse trabalho dos profissionais e quanto é importante o momento de planejamento, né, para esse retorno, porque como a gente sempre conversa em todos os lugares onde nós transitamos, não é um retorno de férias, não é um retorno igual, não vão ser todos os estudantes ao mesmo tempo numa sala de aula, N coisas vão mudar, será um novo normal, né, como já foi dito. Então, passo agora a palavra, então, para a Carol, só anunciando, né, estamos com 132 pessoas visando em momento, acho que a gente poder compartilhar essas nossas informações, certezas e incertezas, tá? Carol, então, sem... Oi, Charles. Vou esperar o Charles achar o ponto ali. Ele foi atrás da internet. Foi atrás. Aí, melhorou, Charles. Bom, então, primeiro, agradecer, né, imensamente, assim, pelo convite, né, do Conselho, para a gente poder estar aqui tendo um pouquinho dessa conversa, né, e poder tentar entender também um pouco que momento é esse que a gente está vivendo, e ouvindo, assim, toda essa fala da Fábio, também me faz pensar muito naquilo que eu venho trabalhando muito com os professores e toda a discussão que a gente tem feito dentro da própria Secretaria, né, de Educação, e que eu não poderia deixar também de falar e de agradecer pela confiança enorme que a secretária, né, Rosane, pela toda a equipe do pedagógico, deposita nas questões da educação humanizada, né, e um período como esse, que é um período de pandemia, que a gente acaba sendo meio que engolido, né, por todos esses processos, né, midiáticos, por todas as questões de incerteza, insegurança, a gente fica também um pouco sem um sentido lógico, sem uma perspectiva do dia de amanhã, né? Então, a gente acaba também escutando muito, né, todas essas questões dos decretos, dos atos normativos, enfim, e que sim, o pano de fundo para um momento seguinte, né, o que virá, mas a gente precisa se preocupar também, e eu acho que esse é o grande, como eu tenho dito, o grande pulo do gato nesse momento, que é poder pensar que escola estamos fazendo no agora. Que professor é esse que no agora foi engolido por essa onda e está fazendo um trabalho fantástico, né? E está se movimentando dentro da perspectiva de uma novidade, né? E tem produzido coisas maravilhosas, né? Então a gente também precisa pensar nesse professor enquanto
sujeito, enquanto profissional, né? Porque uma coisa que eu tenho dito muito, né, no trabalho que eu tenho feito com os profs, falava hoje de manhã mesmo com uma escola, é que o que a gente precisa entender num primeiro momento é que o professor, ele é um profissional qualificado, né, em primeiro lugar, né, ele se formou para aquilo, ele estudou para aquilo. Então o professor, ele não está dentro da escola ou dentro da sala de aula simplesmente quebrando um galho de alguém, ele não está lá fazendo um bico, né? Ele está lá trabalhando, exercendo uma função, né, fantástica, e mais do que nunca, nesse momento. Tem uma coisa, e que o debate sempre é positivo por causa disso, né? E aí eu vou ter que discordar ou complementar só um pouquinho aí a fala da Fábio, que há sim uma grande preocupação de todos, de como é que será que as crianças nesse momento elas estão se virando, como é que os pais eles estão tendo a perspectiva das aulas domiciliares nesse momento tão diferente, né? Só que o que a gente precisa entender, e a gente não precisa, e aliás, a gente não pode perder o norte, né? E eu, como uma profissional da saúde mental, carrego muito essa bandeira, os profs sabem muito disso, é o seguinte, o pai, ele não tem, nem o pai, nem a mãe, nem o cuidador, ele não tem, e ele não tem que ter a pretensão de ser professor, ele não tem, né? E nem por isso o professor também não tem que ter e nem que carregar, né, nesse momento, esse pacote de poder entender tudo o que se passa dentro da casa do aluno, né? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente acaba tendo uma preocupação e uma inversão do papel social do professor e da família, que já não era estreito antes, né? Eu acho que a gente também precisa levar isso em consideração, que aquelas escolas, né, aqueles movimentos educacionais que já tinham uma relação estreita com as famílias, né, vão se manter agora com a mesma forma de relacionamento, né? Então, é mais fácil visualizar a perspectiva da educação para dentro de casa, para dentro, né, da comunidade, do que aquelas escolas que não tinham uma relação tão próxima e tão afetiva, né, nesse momento com a família. A gente busca há tanto tempo, né, a fala e o discurso de que a escola precisa ser um braço comunitário, de que a escola precisa estar em todos os espaços, e esse é o momento mais rico para que a gente veja e que a gente faça isso acontecer, né? Porque hoje, através dos grupos de WhatsApp, através, né, das lives, através do contato que o professor está tendo com a família do seu aluno, a gente pode dizer que a gente avançou, e eu tenho feito uma brincadeira com os profs, dizendo que a Covid, ela foi pedagógica, né? Ela foi muito pedagógica, porque aquele pai, aquela mãe que não tinha contato com a escola, que a gente ligava 50 vezes para vir falar com a gente e não vinha, por N motivos, né? Por N motivos, a gente sabe que a vida é dinâmica das famílias. Agora a escola está tendo a possibilidade grande, né, de poder estar dentro da sala desse aluno, dentro da casa desse aluno. Então, é a escola num movimento de afeto, de amor, para além dos seus muros, para além das suas paredes, né? Porque se a gente pensar, o professor ele está tendo que lidar com uma coisa diferente e difícil, que é, em primeiro lugar, o não ter o controle. É o não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Essa é a primeira grande dificuldade e a primeira grande ansiedade que o professor precisa se haver com isso nesse momento. E acho que o segundo momento, né, que precisa se pensar é até onde vai o nosso papel enquanto educadores, né, enquanto profissionais da educação,
expandindo o nosso olhar de regulação para a família. Se a gente já não fazia isso antes, como que em meio a esse caos a gente espera ter esse controle? Acho que cabe como uma grande reflexão. Porque o que eu tenho dito? A escola, ela está fechada. O prédio escolar, o concreto, o frio, esse está fechado, né? Total. Mas a educação, ela nunca esteve tanto em movimento como agora. A educação, ela está vivendo uma possibilidade de reinvenção para além das nomenclaturas, para além das questões burocráticas, e que tomara que, quando tudo isso passar, a gente não dê um passo atrás, né? Tomara que a gente siga nessa onda de humanização que a gente está vivendo, né? Nessa perspectiva de estar em contato próximo e humano com a criança e com a sua família, e que a gente não retroceda nenhum passo. E isso é importante. E por que eu saliento sempre isso nas minhas falas? Porque a gente precisa levar em consideração, e em consideração muito séria, que os cursos de licenciatura, né, de uma forma geral, eles não preparam o professor para as questões de saúde mental. Não preparam, né? E a gente sabe disso. Eu, enquanto uma profissional da saúde, que tem uma outra formação, sei que a nossa formação também não é específica para a saúde mental, e que a gente teve que correr muito atrás disso. Então, pensa para um professor que nunca teve contato com essas questões de saúde mental, e que a sua formação não teve isso, ou teve uma lacuna importante nisso, agora tem que estar se dando conta e se havendo com uma nova realidade, ao qual ele foi atropelado, né? A gente sabe que o professor, ele foi, do dia para a noite, tirado do seu lugar comum, né? Que é a sala de aula, que é o contato direto com o aluno, que é o convívio, que é o abraço, que é o olhar, que é o toque, e agora ele está precisando se fazer presente na ausência, né? Então, isto é um esforço que precisa ser reconhecido, do início ao fim, né? E aí a gente tem discutido muito, em muitos espaços, em muitas perspectivas, né? O que vai ser validado, o que não vai ser validado, o que, né, vai acontecer no momento seguinte. Eu acho que a perspectiva de discussão que a gente não pode perder é o quanto esse professor, né, o quanto esse educador, ele precisou se colocar num outro lugar. Ele precisou sair do seu lugar de educação comum para um lugar de educação global, planificada, completamente digital. E não pensem que isso é fácil. Não pensem que isso é fácil, porque a gente precisa entender que a educação ainda é um campo duro de discussão. Por que eu falo isso, um campo duro de discussão? Porque a gente ainda vive sobre a perspectiva de metodologias e de perspectivas muito arraigadas em conceitos que vêm de muito tempo atrás. E que, embora a gente diga que é necessário pensar, né, a educação pela perspectiva da humanização, das questões socioemocionais, na prática, quem está com o pé na sala de aula sabe que não é bem assim. Não é tão simples assim, né? Porque a gente tem que trabalhar com o aluno que vem com a noite mal dormida, a gente trabalha com o aluno que chegou na escola sem a comida da noite ou do dia seguinte, do dia anterior. A gente trabalha com o aluno que não tem o pai presente, que não tem a mãe presente. Então, na teoria, é muito fácil a gente poder julgar e falar e dar palpite, né, de como que deveria ser a educação socioemocional adequada e perfeita para esse momento. E eu não estou minimizando, nem ironizando de forma nenhuma essa situação, porque a gente está todo mundo nesse mesmo barco. Mas também esse barco, ele tem remos diferentes, né? A gente vai passar por isso de uma forma diferente
e dependendo do olhar que a gente vai ter para essa situação. Então, se antes eu já tinha um olhar de cuidado, de afeto, de amor para essa família, eu vou ter sim, né, uma preocupação grande agora com o meu aluno, eu vou estar preocupado como é que ele está em casa, se ele está comendo, se ele não está comendo, o que está acontecendo, né? Agora, se eu sou ou era um educador que eu já tinha esse distanciamento afetivo das coisas da escola, das coisas da família, realmente eu acho e vou ter a sensação que eu estou mergulhado num caos absoluto, porque nunca, como agora, o professor foi tão convocado a trabalhar com suas habilidades emocionais, né? Mas aí a gente fala assim, né? A gente tem escutado muito, o professor agora tem que se reinventar. Gente, se reinventar de quê? Né? Se reinventar de quê? Porque assim, se esquece que o professor, ele tem família, ele tem filhos, ele também tem filhos que estão fora da escola. Ele também tem maridos, né? Os professores também têm companheiras, né? Falando de gênero agora, que perderam seus empregos. Então, assim, é uma gama de situações que precisa se pensar para além das burocracias que somos convocados nesse momento, né? Então, é claro que a gente vai ser convocado logo ali na frente a pensar o que vai ser validado, o que não vai ser validado, de que forma, e a normativa X, e o documento Y, isso tudo é muito importante, com certeza, porque isso é a base do funcionamento legal de tudo isso que está acontecendo agora, mas numa outra perspectiva, como está o professor enquanto sujeito, pessoa, portador de desejos, vontades e necessidades. E isso a gente tem ouvido pouco. A gente tem ouvido muito pouco, a gente tem escutado da reforma da escola, da reforma do ensino, de como é que a gente encaixa a BNCC nesse momento, o que vai ser do depois, né? Mas ninguém se pergunta ou reflete, em sua maioria, como é que está o professor passando por esse momento agora. E aí, é claro que eu preciso, né, agradecer demais da conta a minha secretaria, né, de educação, que teve esse olhar rico e que embarcou na minha maluquice, né, de nós poder fazer esse olhar para o professor, e a gente tem tido uma riqueza de retorno, né, de poder trabalhar com as turmas, poder trabalhar com os grupos de professores, e poder escutar deles, e eu faço essa pergunta, né, os professores que já trabalharam comigo, né, nos grupos de reflexão, enfim, a pergunta que eu faço professor, como é que tu está te sentindo? E aí o professor fala, olha, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu não estou dormindo, eu não estou comendo, né? Então, assim, em que momento a gente tem visto esse olhar de cuidado para esse professor? E eu tenho frisado muito com as equipes o seguinte, não importa muito agora, no dia de hoje, como é que vai ser a volta, como é que vai ser o depois, como é que vai ser a normalidade das coisas, não importa. O que nos importa neste momento é o agora, é como é que tu está vivendo esse momento, sentindo esse momento e percebendo esse momento, porque a partir daí é que tu vai poder transformar o depois, o porvir, né? Porque o que acontece? Tem uma coisa que a gente acaba não se dando conta, e que quem já me ouviu falar, me perdoem, eu vou falar de novo, porque às vezes eu sou repetitiva, mas assim, o ser humano, de uma forma geral e complexa, ele levado a pensar os problemas de uma forma linear. E isso, eu nunca deixo de explicar isso para os meus grupos, né? Então, assim, a gente é formado, né, a pensar um problema de cada vez, e a regularidade das coisas como um padrão. Então, assim, eu estou dando sempre o seguinte exemplo. Bom, eu acordo às 7 da manhã, eu sei que às 7h05 eu vou tomar um café, às 7h10 eu vou tomar um banho, 7h30 eu vou estar na escola, certo? Muito bem. Se no meio do caminho acontece um imprevisto, furo um pneu, perco um ônibus, perco um trem, eu sou levado rapidamente a pensar uma solução. Rapidamente eu penso em alguma solução.
Então, aquele pico de angústia que eu tive, rápido eu resolvo, né? Agora, a gente está vivendo esse momento pandêmico de que forma? Eu não sei quando eu volto para a escola, eu não sei como é o dia de amanhã, eu não sei quando isso vai passar, né? E a minha angústia, ela tá sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, né? E para além de tudo isso, né, o professor, enquanto sujeito, ainda tem que se haver com as questões do aluno, da escola, da família dele. Então, assim, é torturante, em certa medida, pensar que o professor está tendo que se haver com tudo isso e ainda responder socialmente como é que vai ser o depois, como é que vai ser a volta. Então, assim, sejamos gentis com os nossos professores e não vamos perguntar para eles como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser a volta. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, quem disse que o professor tem que saber responder, seja para ele, para a família, enfim, como é que vai ser o depois. Esse é o momento rico de viver um dia de cada vez, um dia depois do outro, para a gente poder organizar, né, tudo isso. Então, quando a gente foi mergulhado nesse momento da pandemia, a gente precisou se haver com 1 milhão de coisas, né? Que são as questões das tecnologias, que são as questões, né, das reuniões online, né, que são tudo isso. Agora, as pessoas também não se dão conta do número enorme de professores que não tinha Facebook, que não tinha Instagram, né? Eu própria não tinha Instagram, né? E tive que me haver com isso, né? E meu filho adolescente tendo que me ajudar com tudo isso. Então, assim, é um momento diferente pro professor, né? Então, quando a gente fala assim, ó, se reinventar, o professor tem que se reinventar, respira, pensa um pouquinho nisso, né? Porque, assim, a reinvenção, ela precisa acontecer a partir do momento que o professor consegue, num primeiro momento, se despir das suas questões culturais. Porque quando a gente pede para um sujeito, seja ele qual for, olha, a partir de amanhã, tua comunicação com todo mundo vai ter que ser somente via Facebook. E aquele sujeito tem aversão a Facebook. Ele não tem Facebook, ele não quer se expor, ele nunca teve, ele não acha aquilo interessante. E aí, como é que se faz? É uma invasão à intimidade, é uma invasão, né, a forma daquele sujeito pensar. Mas ele é um professor, ele vai ter que saber com isso. Então, há uma necessidade muito grande da gente ter uma acolhida, um afeto maior ainda para esse sujeito nesse momento. Então, eu tenho dito também muito que agora não é a hora de fazer grandes reinvenções e grandes, né, invenções na forma como a gente pensa a escola. Porque se a gente já não conseguia fazer isso em tempos normais, não é agora, no meio desse caos, que o professor vai ter que ser convocado a repensar a escola e dinamizar ela de cabeça para baixo. Agora é a hora de ser afetivo, de ser afetado por esses afetos, de mostrar para o aluno que ele é querido, que a escola se importa, que a família está sendo acolhida. Porque também tem uma outra questão. A família, também nesse momento, está precisando se haver não só com as questões da educação em nível de aprendizado, não só, porque como eu disse, e eu creio nisso, o papel do pai, da mãe, não é ser professor, não é isso, né? Mas, assim, é o momento que a família também está se havendo e se vendo com aquela criança. Está reconhecendo um filho dentro de casa, né? Porque tem um momento que a gente precisa entender assim. As famílias trabalham muito, a vida é assim, a gente trabalha muito, eu trabalho muito, né? Eu estou me encontrando com meus filhos muito mais agora do que num período normal, né? Então, assim, quando falo do outro, falo de mim também. Então, a gente sabe que tem famílias que saem às 6 horas da manhã de casa, né? E buscam essas crianças na escola às 6 horas da tarde, ou então a criança fica sozinha num turno, fica com um cuidador num outro turno, né?
E que agora, pelas questões da pandemia, esses pais, esses cuidadores, estão tendo que enxergar a criança na sua totalidade, suas necessidades, seus desejos, suas vontades, né? E como isso é difícil. Isso é muito difícil, né? E a gente tem que ter um olhar de afeto para essa família, com essa dificuldade de olhar a criança que ela tem em casa. Porque o que a gente vive no cotidiano das escolas? Se a criança tem uma febre, essa febre pode ter 1 milhão de motivos. Pode ser um motivo orgânico, pode ser um motivo, né, bacteriano, pode ser um motivo emocional, pode ser qualquer coisa. Mas quando o pai é convocado até a escola e diz, olha, fulaninho aqui tá com febre, tu precisa levar ele para casa, o que o pai primeiro diz? O que foi que tu fez com ele que ele tá com febre? Eu tô ocupado, não posso buscar, né? Então, assim, esse é um momento de uma riqueza tão grande para a família também poder estar conectada com essa criança afetivamente, que em tempos normais ela não poderia, né, ter ou fazer ou sentir. Claro que a gente sabe que a vida nos convoca para um outro lugar e que muita gente precisou voltar a trabalhar e que já está em ritmo, né, de produção e que tem que poder comer e gerenciar sua vida produtiva e econômica, porque, né, tem que sobreviver. Só que a lógica ela está invertida, né? A lógica está invertida. Não é a escola que tem que responder como está essa criança em casa se o pai precisa voltar ao trabalho. Não é a escola que tem que responder essa pergunta, né? Quem precisa, nesse momento, responder a essa pergunta é o sistema como um todo, né? É o patrão que precisa ter um olhar de mais afeto para essa mãe que não está podendo ter com quem deixar sua criança, né? Questões muito, muito macro, muito maiores, e que daí eu acho que é para um outro bate-papo, uma outra live, né? Então, eu acho que a gente tem que poder ter muito cuidado quando a gente convoca a escola a estar em lugares e a responder por questões que não são suas, que não são do seu papel, né? E acho que também, quando a gente escuta muito, né, e a gente tem escutado muito, assim, a escola precisa estar aberta, porque a criança tem que ter um lugar para ficar, para o pai trabalhar, está errado, né? Está errado. A gente entende, sim, a necessidade do pai. A gente entende, né? Com certeza, com certeza. Mas a escola não é um lugar de deixar a criança. A escola, ela tem um papel vivo. A escola tem que estar em movimento de vida, de pessoas que produzem conhecimento, produzem amor, produzem afeto, né? Então, se eu entendo que a escola é um lugar onde eu deixo o meu filho e busco depois um certo horário, o que acontece com o papel do professor e a função social da escola? Ela se perde. E a nossa busca tem que ser justamente pelo papel social da escola, nesse momento, e mais do que nunca, na perspectiva da pandemia e o que vai acontecer depois, e como é que isso tudo vai se transformar depois. Eu espero, sinceramente, que a gente não volte àquela escola que a gente tinha antes. Por que era uma escola ruim? Não, ela não era uma escola ruim, era uma escola ótima. E eu falo pelas escolas de distância, que são escolas maravilhosas, né? Mas, assim, é um momento tão rico da junção da família com a escola que a gente não pode mais perder. A gente não pode perder, né? E eu falava hoje de manhã isso com um grupo de profs. A escola nunca esteve tão esparramada na comunidade como ela está agora. E que isso é de uma riqueza tão profunda, tão grande, que a gente não pode mais perder. Não podemos perder, jamais, né? E que eu preciso, de novo, né, falar do papel da gestão, porque a gestão, ela também é esquecida, né? A gestão, ela é a gestão da educação, né, das secretarias, elas são lembradas quando é para a gente reclamar, quando é para a gente cobrar, quando é para a gente fazer post lá no Facebook, né?
Mas a gente precisa entender que as gestões, as secretarias, elas são formadas também por profissionais, professores e professores, né, da educação. Então, a gente precisa entender que o papel da gestão também nesse momento, ele é muito difícil. Ele é muito difícil, porque a gestão, ela precisa responder à família, à criança, ao cuidar da criança, ela precisa responder ao seu superior, que é o gestor municipal, ela precisa responder ao seu pai, né? Desculpa, ao seu patrão, que no fim é o gestor maior, né? Então, assim, o papel da gestão nesse momento também é muito complicado. E é de um olhar de afeto, é de um olhar de amor com o seu professor, e não é todo mundo que está tendo essa perspectiva nesse momento. Que bom que nós temos, né, esse olhar no nosso município, que a gente está podendo reinventar a perspectiva da educação. Que bom que a gente está podendo. Acho que eu extrapolei muito já o meu tempo, né? É que a gente vai falando, mas acho que para um começo e para a gente poder disparar perguntas tá ótimo, tá de bom tamanho. Charles. Tá sem áudio, Charles. Tecnologias. De forma alguma, Carol, tá tudo dentro do nosso tempo programado, né? Nós tínhamos estipulado 1h e 30 minutos, no máximo, para que a gente pudesse fazer nossa apresentação, nossa discussão nesse momento, e sempre bom te ouvir, assim como foi ótimo ouvir a Fábio também, né? Sempre boas colocações e a repercussão da fala de vocês, muito ótimo, tá? Lembrando mais uma vez que vocês podem colocar perguntas ali pelo chat ou mandar pelo WhatsApp, que correu na tela, que eu posso colocar depois, e tem algumas questões para colocar para vocês duas, tá? Então, chamar a Fábio mais uma vez, então, para a gente colocar algumas questões nesse momento. Bom, em relação a pegar primeiro a fala da Carol, que foi a última, né, mais recente, está mais fresquinho na memória, em relação à tua fala, Carol, sobre a questão da acolhida dos profissionais, sobre esse momento diferente, sobre os profissionais da educação se depararem com um momento completamente adverso, né? E para que a gente não caia naquela mesmice, né, de pegar o limão e fazer uma limonada, de pegar as pedras no caminho para construir um castelo, né? Tirando os clichês, né? Sobre as responsabilidades, então. A quem cabe nesse momento, né, na tua visão e da forma que o trabalho que tu vem desenvolvendo, a quem cabe esse papel na formação do profissional nesse momento? Porque como professores, né, nós sabemos que isso reflete lá na sala de aula. À medida que nós, professores, né, nos integrarmos nesse momento, buscarmos as soluções, é a maneira que vai refletir a nossa acolhida com os alunos no retorno também. E a gente também precisa pensar nesse retorno. Então, a pergunta é, de que forma e quais seriam as responsabilidades nesse momento de discutir e viabilizar ideias, né, para este momento que pode se avizinhar logo aqui ou mais adiante. E para a Fábio, a pergunta é no seguinte sentido, Fábio. Aí eu vou buscar as anotações aqui, porque como foi a fala anterior. Bom, nós também temos que pensar nesse momento que todas as nossas ações são passíveis de responsabilidade. Então, por responsabilidade profissional nesse momento, nós precisamos estar dentro, né, de uma constante observação na questão burocrática, né? A gente viu os comentários ali, que o olhar do professor, o olhar para o professor, ele precisa estar acima das questões burocráticas, mas o como é importante também que a gente faça, né, essa parte, que a gente pense nesse sentido. Por quê? Porque o professor, o gestor, né, também pode ser responsabilizado por ações, né, responsabilizado de diversas formas, né, pode vir a calhar a responsabilidade de uma forma positiva depois, ou também ele pode vir a sofrer determinados questionamentos. Então, é muito importante também que nós tenhamos este outro olhar. E aí, nesse sentido, vem a pergunta,
tá? E em nenhum lugar do Brasil, tá? Me arrisco a falar isso, em nenhum lugar do Brasil há esse tipo de atividade, esse tipo de momento descrito, regulamentado nos projetos políticos pedagógicos ou nos regimentos escolares. E a gente sabe que podemos vir a ser cobrados, sim, muito em função da eficiência de aprendizagem dos estudantes desse momento. Então, de que forma, tá? E aí eu falo no olhar aqui de conselho, para todos os conselhos que estão nos assistindo, né? Então, a gente viu ali pelos comentários do chat vários conselhos de diversas regiões do estado, de que forma nós podemos, então, nesse momento, usar ou viabilizar essas atividades não profissionais, sendo que elas não estão regulamentadas dentro do PPP e do regimento escolar. Que orientação se tem para os conselhos, de que forma a gente pode acalmar as escolas também e as secretarias de educação nesse sentido. Eu acho que a gente pode deixar a Fábio responder primeiro, então, depois a Carol, para a gente fazer sempre essa invertida. Ok. Então tá, então vamos lá. É importante a gente trazer um pouco para o escopo da discussão, né, que o papel do Conselho Municipal de Educação, nós somos os guardiões da legislação, né, e é óbvio que a gente sabe que a legislação, ela sempre exerce poder, né, sobre alguém. Então, enquanto Conselho Municipal de Educação, enquanto presidentes, né, dos Conselhos Municipais de Educação, enquanto conselheiros municipais, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande a partir daquilo que a gente acredita e daquilo que é legal, né? Muitas vezes a gente é visto como legalista, como, o conselho está preocupado se está ou não está no papel. Mas é que, infelizmente, nós precisamos, sim, de que todas as decisões que a gente tome, elas estejam registradas, né? Não só no PPP, Charles, e no regimento escolar, mas a gente também precisa entender que as atividades não presenciais que foram encaminhadas para casa, o planejamento delas e a efetivação delas hoje são documentos escolares, né? E o nosso caderno, que vai sair amanhã, dialoga muito com isso. A gente entende que caberá ao Conselho Municipal de Educação, a partir de um ato normativo, provavelmente um parecer, né, a partir do planejamento, do plano de ação que a Secretaria vai elaborar ou já elaborou para as atividades não presenciais. Quando o Conselho Municipal de Educação aprovar esse plano de ação, ele também já vai ter que dar alguns indicativos para a própria alteração da estrutura do regimento. Porque quando a gente olha para a estrutura organizacional, e a gente tem que lembrar que aqui, falando na live, eu estou falando enquanto coordenador estadual da UNCM, então eu estou falando enquanto presidente do Conselho de São Leopoldo, mas principalmente como coordenadora, a ideia é que o Conselho deva garantir, se foi tomada a decisão no município, o Conselho deve orientar para que fique garantido, a partir dessa decisão da Secretaria, junto com as escolas, que as atividades não presenciais vão ter validade ou não, e para isso a gente precisa estabelecer alguns acordos, né? E dentre o parecer normativo que o Conselho vai ter que fazer, ele vai ter que estabelecer, por exemplo, o processo de avaliação, o processo de organização, porque os trimestres já terminaram, né? Quem é trimestre, agora o trimestre estava terminando, já iniciaríamos, né, o segundo trimestre, e quem está por bimestre já está terminando o segundo bimestre. Então, isso também precisa entrar nesse escopo de organização, porque não é algo que é simples, que eu vou poder resolver depois. A gente pode pegar a situação que aconteceu em Santa Catarina em 2009, 2010, que tivemos aquela situação de calamidade pública com desmoronamento de barragens. O prefeito que tomou uma decisão para salvar vidas naquele período, né, com organização, com recursos que ele tirou de outras rubricas e trouxe para a área da defesa civil, o prefeito vai perder este ano os direitos políticos dele, porque o juiz que analisou o caso entendeu que ele não agiu de forma dentro da lei.
Então, quando a gente fala da educação e de qualquer outro setor, a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma legislação a seguir, né? A gente pode entender diversos outros fatores, né? A Carol trouxe aqui muitos fatores relacionados ao aspecto organizacional, né, da organização, da vida pessoal, da vida profissional, mas aqui, enquanto Conselho Municipal de Educação, a gente tem que trazer muito essa questão do que é legal e do que compete à educação, né? É preciso a gente ter a ideia de que o PPP, o regimento, organiza a oferta que a escola faz e garante que ao final daquele ano letivo a gente vai ter a construção ou não das aprendizagens necessárias, né? E a gente tem hoje dentro da organização brasileira a reprovação, a aprovação, o evadido. A gente vai ter isso em 2020, a UNCM inclusive provoca isso no caderno número 2. A gente entende que não temos como, né? A gente entende que o ano de 2020 é um ano atípico, onde a gente vai organizar a educação brasileira de uma outra forma, inclusive aquilo que a gente deve ou não aprender, né? Aquilo que a gente deve ou não proporcionar aprendizagens dentro do espaço escolar, melhor dizendo, né? Então, quando eu trouxe reinventar a escola, é justamente para que a gente possa mostrar para a sociedade que a gente não é o espaço onde as crianças ficam para que os pais trabalhem. Agora é o momento, de fato, da gente reinventar a escola e mostrar o nosso papel que nós temos, né? O grande papel que cabe a nós, escola, a nós, professores. E eu vejo que esse é o momento, sim, para a gente poder aproveitar e trazer essa discussão e abrir essa discussão, né? O Ministério Público tem nos cobrado muito, enquanto conselhos municipais de educação, o que a gente entende dentro desse período de pandemia, quais são os direitos, quais são os objetivos que a gente vai colocar como prioridade. A gente vai construir isso de forma coletiva, né? Cada sistema municipal de ensino vai ter esse espaço, cada sistema municipal de ensino vai ter esse momento de discussão, que a gente não sabe se vai ser em julho, se vai ser em agosto, se vai ser em setembro, né? Nós vemos um momento de grande incerteza, né? A gente podia trazer aqui Paulo Freire para falar do esperançar, né? Que não é esperar, mas sim é caminhar junto com alguém, é sim olhar com alguém o futuro, né? É assim que a gente possa entender o espaço escolar não como espaço de cuidado, mas a escola no papel social que ela tem, de qualidade, de equidade, e eu sou professora, né? Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de São Leopoldo, e eu me cobro muito, não do que, o que eu vou fazer para mudar a sociedade, não, pelo contrário, mas o que eu vou provocar de discussão dentro da sociedade, pelo que ela vê quem somos nós, professores. Isso é reinventar a escola. Isso é discutir com a sociedade o papel que nós, professores, temos, né? Isso sim é nos darmos as mãos para que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecidos, porque isso é autoestima. Isso também é a gente se entender e a gente se observar enquanto profissionais da educação e o grande papel que a gente tem. Então, frente a essas lacunas que hoje existem dentro dos regimentos, né, que regulam a oferta da educação dentro das nossas escolas, caberá ao Conselho Municipal de Educação, né, atender dentro do plano de ação da Secretaria, que pode ser feito em diversas etapas, que não precisa, o plano de ação está pronto todo agora, mas que ele seja planejado para que a gente possa, porque a gente tem discutido muito, será que agora, durante a pandemia, é momento de fazer avaliação? A gente vai fazer avaliação com os estudantes? Será que agora, mas daí tem a modalidade EJA, que é por etapa, que é por semestre. Como é que a gente vai olhar para a modalidade EJA? Eu preciso ter um olhar diferente para a modalidade EJA do que para a oferta regular. Mas eu também vou precisar ter um olhar diferenciado para o 9º ano do ensino fundamental, onde eles concluem uma etapa e vão para o ensino médio. Então, são esses movimentos que a gente precisa agora se fortalecer enquanto escola, gente. Charles? Ok, estamos te ouvindo, deu uma travada, Fábio. Eu não sei se tu chegaste a concluir a fala.
Estava te esperando. Ok, então, obrigado, Fábio. Passar então para Carol. Me ouve? Tranquilo? Acho que poder responder as questões de quem é a responsabilidade, né, nesse momento. E daí, Charles, me ajuda, né? Eu estava ouvindo atentamente a Fábio e já me perdi um pouco nas tuas perguntas, mas vamos lá para a primeira. Então, assim, de quem que é a responsabilidade nesse primeiro momento, né? Isso. A quem caberia, então, como a gente pode organizar, como se pode diluir as responsabilidades, ou de quem é a responsabilidade na efetivação, no planejamento, na organização desses aspectos com a acolhida dos profissionais. Sim, acho que para que a gente possa conseguir dar uma resposta mais adequada, a gente precisa ter em mente e pensar com muita clareza e ter a certeza de afirmar nesse momento que a escola não parou, né? É aquilo que eu falei antes, a escola enquanto instituição, enquanto prédio frio, está fechada, mas a escola enquanto movimento profissional educativo, ela não parou. Então, os professores, e aí, bom, falo muito do lugar de escuta e o lugar de fala em que eu estou hoje, que é, né, a Secretaria de Educação de Distância Velha, não parou, né? Os professores, então, seguem com todos os seus planejamentos, né? E para além disso, acho que para muito além disso, é porque as escolas elas têm feito um movimento fantástico de estudos coletivos, né, de poder pensar seu lugar nesse novo momento da educação. Então, a educação ela não parou, né? Os planejamentos seguem sendo feitos e assim muito mais do que antes, né? Porque eu acho que o trabalho multidisciplinar ele se estreitou nesse período, né? Muito, muito. Questões que antes pareciam um pouco utópicas e um pouco distantes de se viabilizarem no cotidiano por uma série de questões, agora elas ganham um pano de fundo e um terreno de possibilidades rico e de muita colheita depois, né? Então, o que a gente pode dizer também é que, assim, de quem que é a responsabilidade. E aí eu acho que a gente precisa refletir o seguinte, aquele grupo, aquela escola, aquela gestão que já não fazia esse movimento de formar, de orientar, de buscar antes, dificilmente vai conseguir se perceber necessitando reformular conceitos e se aprimorar de novas ideias agora, né? Vai ser aquele grupo, aquela equipe, aquela gestão que vai estar sempre num lugar poliqueixoso e num lugar de dificuldade, né? Sem conseguir entender a riqueza desse momento. E isso eu gosto de reforçar muito, muito, que é um momento rico. Apesar de tudo que a gente está vivendo, é um grande momento rico de repensar nosso lugar de fala e de escuta, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade, a responsabilidade é de cada um enquanto sujeito e enquanto profissional, né? Eu não consigo, enquanto profissional da saúde mental, separar o professor sujeito profissional do professor sujeito pessoal, né? A gente não consegue fazer essa separação lógica, né? Porque muito do que eu penso no âmbito privado das minhas crenças é o que eu vou carregar para o meu perfil e para a minha tomada de atitudes, né? Na minha fala e no meu lugar profissional. Então, assim, é uma realidade diferente, é um momento diferente, mas a escola ela não parou. A gente precisa ter isso em mente, porque se a gente nutre o discurso de que a pandemia fez com que a escola parasse, a gente, em primeiro lugar, está desqualificando e desrespeitando todo o trabalho massivo e intenso que o professor está fazendo nesse período.
Então, eu acho que quando a gente fala em responsabilidade, a gente precisa falar também de quem é o lugar de fala e de escuta nesse momento. Então, o lugar é da equipe que acolhe o seu professor, né, da gestão local. O lugar é da equipe da gestão maior, né, da secretaria, que propõe a discussão coletiva dos aspectos formativos. Então, a gente precisa limpar um pouco do nosso discurso que a escola parou, porque a escola não parou, né? A escola está se movimentando intensamente, né? Eu falo por mim, e eu gosto sempre de falar por mim, dos meus exemplos, né? A Secretaria de Educação, ela invadiu a minha casa. Ela invadiu a minha casa. Então, assim, eu atendo as escolas aqui de casa, meus filhos já conhecem um pouco a minha fala, meus filhos, às vezes, né? Meu filho adolescente me dá retorno, às vezes ele está escutando, ele diz assim, pô, aquela professora falou tal coisa, quem sabe na próxima tu fala isso para aquele grupo, né? Então, assim, fomos todos invadidos pelo nosso fazer profissional dentro da nossa casa. Então, quando a gente fala em responsabilidade, como é que a gente dilui isso para o depois? O depois é amanhã, o depois é às 8 da noite. A gente tem uma ideia utópica que o depois e que o amanhã, eles estão num lugar que a gente vai precisar de uma preparação e de uma grande perspectiva de confiança para chegar lá. Mas, assim, pelo ponto de vista mais da saúde mental, de novo, né? A gente acaba entendendo que o depois é amanhã de manhã, né? É o que a gente vai fazer com o nosso grupo da escola amanhã de manhã. O que a gente vai fazer? Que orientação a gente vai dar para o nosso grupo hoje à noite, preparando para amanhã de manhã? Então, quando a gente fala em responsabilidade diluída e de quem que é o papel nesse momento e como é que a gente busca essa formação, eu bato muito nessa tecla. Quem buscava formação antes continua se aprimorando e buscando a formação agora porque a escola não parou. A escola está mais em ebulição do que nunca. Né? O papel criativo do professor, ele está em um lugar agora de destaque, de bastante visibilidade, né? Então, diluir a responsabilidade e pensar, né, como é que a gente incentiva, pensar como é que a gente fazia em tempos normais, né? Em tempos normais. E quando a gente pensa em todas as prioridades e as prerrogativas que a BNCC coloca e que a gente veria, né, ela em funcionamento pleno nesse ano letivo, a gente pode perceber que muitos dos objetivos ali foram atingidos, muito, né? Por quê? Porque a gente sabe que agora a gente está precisando orientar o núcleo familiar mais do que nunca, a gente está precisando trocar mais do que nunca com o nosso colega professor, a gente está precisando trocar muita ideia com o nosso gestor, e o gestor, por sua vez, também está precisando se abrir para a perspectiva de receber a sugestão, porque, assim, mais do que nunca, o professor sabe como é que a coisa funciona na prática, né? Então, eu acho que quando a gente fala em responsabilidade do porvir, a gente está construindo agora, né? O amanhã, ele é um lugar que ele está sendo construído no hoje. E eu entendo que a gente está construindo o lugar do amanhã muito bem a cada dia. Estamos conseguindo pensar perspectivas de habilidades emocionais, habilidades cognitivas. A aprendizagem, ela está partindo de um outro ponto, que não é só mais o ponto conteudista, né? A aprendizagem, ela está partindo do lugar do afeto, do lugar de onde o aluno fala, do lugar onde o aluno vive, do lugar onde a família percebe a educação continuada dentro de sua casa, né? Então, eu acho que é difícil a gente falar de quem é a responsabilidade se a gente não consegue se enxergar no momento pré-pandemia. Se no momento pré-pandemia eu tinha uma interlocução com o meu grupo, uma interlocução com o meu gestor de passividade, eu estou tendo muita dificuldade nesse momento e eu vou ter muita dificuldade no momento seguinte. Agora, se eu era um profissional que eu tinha a responsabilidade de ser ativo nas minhas proposições, no meu pensar, no meu agir, no meu ocupar o meu lugar como profissional, né? E quando eu digo isso, ocupar o meu lugar enquanto profissional,
poder pensar o quanto eu posso contribuir, o quanto eu posso fazer, né? Então, eu estou transformando tudo isso numa coisa muito positiva, muito legal, muito diferente. E a gente vai sair, eu acho que da pandemia, não assim, renovado, modificado. Eu, em boa parte, eu vou te dizer que vou sair um pouco exausta. Exausta, porque a gente está trabalhando muito, muito mesmo. Mas eu acho que a gente vai sair fortalecido enquanto grupos. A gente vai sair entendendo a necessidade do meu colega, a gente vai sair entendendo que a gestão está fazendo uma força gigantesca para manter todo mundo bem e que a gente vai conseguir sair melhor que a gente entrou, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente precisa levantar a bandeira do ninguém ficar para trás, né? Que todos os alunos eles sejam incluídos nesse momento, nesse olhar, né? E que, sim, a aprendizagem é super importante, óbvio, claro, esse é o motriz da educação, né? É a aprendizagem, mas no momento que tu consegue criar possibilidades e criar ferramentas de que todos estejam sendo incluídos nesse momento, né? Ou 90% deles estejam sendo incluídos, 95%, e que todo mundo está conseguindo, de alguma forma, se conectar, como pode, como consegue, né? Isso é um ganho tão grande, que a gente não pode mais dar um passo atrás. Então, todo mundo junto, nenhum aluno para trás, não retroceder. A educação não pode retroceder, porque a gente deu um salto de qualidade nas relações humanas que não se pode voltar atrás. Não se pode. A gente precisa brigar por esse lugar que a gente conquistou, a trancos e barrancos, porque é um momento de caos, né? Mas a gente precisa. A empatia nunca fez tanto sentido, e se tem alguém que ainda não entendia o que era empatia, né? O que era o lugar do outro, conseguiu entender e gostou desse lugar. Que bom que gostou desse lugar. Charles? Obrigado, Carol, mais uma vez. Gente, chegamos aqui a um pico de 158 visualizações, tá? Dessas 158 visualizações, então, ao mesmo tempo, provavelmente a gente já tenha ultrapassado 200, eu não tenho informação aqui. Significa, né, um ótimo momento, um ótimo espaço de debate, tá? Que bom que pudéssemos ficar aqui a tarde inteira dialogando sobre educação, porque nós não falamos de forma mais específica da EJA, nós não falamos de forma mais específica da educação especial inclusiva, nós não discutimos a questão do bloco de alfabetização nesse momento, como fica as crianças do primeiro, do segundo, terceiro ano, nós não discutimos as questões dos objetivos das habilidades e competências, né, os direitos de aprendizagem, principalmente no 9º ano do ensino fundamental, que é a etapa final, a qual corresponde à responsabilidade do município. Então, nós não discutimos algumas questões específicas dos profissionais de educação também, somente no aspecto dentro da escola. Então, nós temos aí a possibilidade de várias outras conversas também com vários outros atores, né? Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. Fábio, agradeço a UNCM por disponibilizar, pela tua parceria de sempre. Carol, agradeço o agradecimento, então, à secretária de Educação, a toda a equipe da secretaria, um agradecimento às escolas do município, aos conselhos do Rio Grande do Sul. Queria deixar aqui os cumprimentos à nossa vice-presidente da região sul, tá? A professora Ana Lúcia, que ela é coordenadora do estado do Paraná, então o Paraná está nos assistindo, que ela é presidente do Conselho de São José dos Pinhais, né, que é da região metropolitana de Curitiba, e também do presidente nacional da UNCM, né, o senhor Manuel Humberto, que é coordenador, representa o estado de Aracaju e representa todos os conselhos municipais de educação de todo o nosso país. Tá?
queria deixar um grande agradecimento a todas as colegas e colegas que contribuíram para esse momento, né, para a gente ter esse bate-papo, e deixar um espaço final, acredito, de 2, 3 minutos, para que vocês possam, então, fazer suas... A gente acrescenta para 5, tá? Para poder aproveitar vocês da melhor forma possível, para fazer as considerações finais, tá? Mandar os agradecimentos, né, as colocações de vocês, mas antes queria pedir permissão aqui para informar especificamente para o pessoal de Estância Velha que nos assiste, né, a Carol também é vice-presidente do nosso conselho. O nosso conselho tem uma comissão, né, específica para discutir alguns casos, é a Comissão de Legislação e Normas, né, o conselheiro Marcelo Vargas, conselheira Charlene, conselheira Carol fazem parte dessa comissão, conselheira Emília, e essa comissão, então, se debruça sobre a legislação, sobre os pareceres do Conselho Nacional, sobre as orientações da UNCM, dialoga, tá, com todas as mantenedoras, né, com a Secretaria Municipal de Educação, com as escolas privadas de educação infantil, e aqui eu deixar o meu abraço e agradecimento a todas as escolas privadas, as diretoras e as profissionais que estão nos assistindo nesse momento também, de que logo, né, nós teremos, então, aí o nosso ato normativo, só que antes de aprová-lo, a gente vai novamente promover um diálogo com as mantenedoras, porque esse é o nosso intento, é construir pontes, porque nós entendemos que cada ator social dentro da educação tem a sua visão, né, específica e precisa ser ouvido. Essa é a função do Conselho Municipal de Educação, a função do diálogo e da mobilização. Então, acredito que ao disponibilizar essa live, ao disponibilizar o espaço para que a gente possa conversar e dialogar com a comunidade, o Conselho de Educação sai fortalecido também desse momento, cumprindo o seu papel, tá? Deixo, então, a palavra com a Carol, com a Fábio, perdão, para fazer os agradecimentos e, posteriormente, a Carol, tá? Então, Charles, Carol, obrigada pela oportunidade, prazer em te conhecer e te ouvir um pouco, Carol. Eu acho que eu já tinha te ouvido uma vez, mas eu não consegui ter pego toda a tua fala, né? Daí hoje, assim, nesse espaço, a gente consegue se ouvir, né? E se entender melhor. Obrigada, acredito que as tuas colocações, elas são fundamentais. Eu queria também dar os parabéns ao município de Estância Velha, à secretária Rosane, pela sensibilidade em acolher e se preocupar com os professores, não da forma de patrão empregado, né? Onde a gente tem metas e a gente tem horas para cumprir, mas sim o cuidado e o respeito por cada colega, por cada professor da rede de Estância Velha, que hoje sim estamos vivendo um período que nós nunca havíamos imaginado que isso pudesse acontecer conosco, né? Aonde a gente tivesse essa necessidade de distanciamento social, aonde o estar na rua, o estar em conjunto fosse colocado como risco de vida, e é verdade, é isso que acontece, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa nós vamos ter que aprender novas etiquetas sociais, o nosso shima, que a gente tanto gosta de partilhar. Agora a gente vai poder tomar shima com muitas cuias, né? Para que a gente possa ter esses momentos também de partilha dentro da escola, dentro das nossas reuniões pedagógicas, mas principalmente para que a gente possa também ter novos acordos sociais para um novo convívio, para que logo ali adiante a gente possa estar junto, né? A gente possa partilhar de momentos de carinho e de afeto, aonde a gente possa ter a volta do olho no olho, porque isso a gente também vai ter que refletir. O que vai significar para esse mundo de crianças em processo de desenvolvimento, esse distanciamento, esse não estar perto, esse não poder colocar a mão no outro, né? Então, isso também a gente vai precisar de muitos dedos de prosa para que a gente possa se fortalecer enquanto profissional, enquanto agente social, enquanto ser humano, para que a gente também não perca o cuidado e o carinho pelo outro, né? Então, isso também vai ser um grande desafio que a gente tem pela frente. A gente sabe que
já citei, né? Agora a gente acaba indo buscar os estudos pós-guerra, o que aconteceu com os países que sofreram a guerra e que tiveram que se distanciar e se isolar para poder se resguardar, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o quanto isso afetou psicologicamente as pessoas e as sociedades envolvidas, né? Então, isso também faz parte de movimentos e de estudos que a gente vai precisar fazer. Mas eu queria dizer aqui, agradecer muito a presença e que as pessoas que nos acompanharam, em especial a todos os conselheiros municipais de educação. Um beijo bem grande para a Ana Lúcia, né, do Paraná, para o nosso presidente Humberto, que está aqui nos acompanhando. Semana que vem a gente vai ter o segundo Fórum Nacional dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação, que é aberto à sociedade brasileira. Ele será através do canal UNCME Nacional, né, da TV UNCME Nacional, pelo YouTube e também pelas redes sociais, no Facebook, que vocês possam acompanhar. Quem quiser mais informações, o nosso Facebook, UNCME-RS, já tem o card, a programação, a gente vai ter o Fundeb, vamos falar sobre o Manual de Orientações aos Conselhos Municipais de Educação, sobre a BNCC, né, sobre os documentos de território municipal, então, sobre o processo de alfabetização. Então, são momentos que a gente também precisa para aproveitar, para que a gente possa conversar com outros estados, para que a gente também possa ver como os outros estados estão lidando com esse momento. Agradecer à diretoria executiva da UNCME que estava aqui nos acompanhando, ao Charles, e eu queria terminar a minha fala dizendo que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar-se é juntar-se com os outros para fazer de outros modos, né? Nosso querido Paulo. Então, na pedagogia da esperança, que a gente possa sempre esperançar, né? Um grande beijo e que a empatia seja o nosso maior exercício durante a pandemia e pós ela também. Eu já abro aqui. Bom, quero agradecer, né, imensamente ao Charles, né, pela organização do evento, a gente poder estar colocando um pouquinho, né, das coisas que a gente vem fazendo e que a gente pensa, né. Fábio também, obrigada pela tua fala. Realmente acho que a gente nunca tinha, né, feito uma fala juntas, ou, né, enfim, acho que foi muito, muito legal poder olhar, né, outras perspectivas. Mas, assim, preciso, de coração muito, muito, muito grande, agradecer principalmente aos professores, todos de Estância Velha, né, aos profissionais da educação, né, de todas as ordens das escolas, que têm mantido a escola viva, né? A escola nunca esteve tão viva. E quando a gente vai para um trabalho, para um encontro, quando a gente vai lá conversar com eles, a gente consegue ver o amor que esses profissionais têm por aquilo que fazem, pelo lugar onde estão e por aonde querem que essa educação e essa escola chegue depois, né? Então, o meu agradecimento, o primeiro e principal, é a eles, né? E acho que um segundo momento, não menor, nunca menor, né? É a duas pessoas, né? Três pessoas fantásticas que possibilitam esses pensamentos, né? Que a gente leva adiante, que a gente sempre tem a possibilidade de conseguir debater, discutir, né? Com os professores, enfim, que é a nossa secretária de Educação, a Rosane Dalpiaz, a nossa coordenadora pedagógica, Ana Cristina Peixoto, né, que são pessoas maravilhosas, que eu agradeço a elas sempre pela paciência que as duas têm comigo, que embarcam nas minhas doideiras, né, que me dão o apoio para as maluquices, né, então, a elas e pelo trabalho fantástico que elas realizam, né, frente à educação, é muito, muito legal, né, então, um agradecimento muito especial. E acho que muitas dessas discussões que eu tenho tido com os profs, essa troca de ideias, né, enfim, quero agradecer também demais a uma colega, né, a Daniele Bueno, que a gente tem conseguido trocar muita ideia, levando muita coisa para dentro da sala de aula, nos grupos que a gente faz, com os professores, né,
Então, acho que é um momento rico da gente poder olhar para o outro, olhar para o colega e dizer, eu estou aqui, vem comigo, vamos lá, né? E que a gente vai sair sim. Eu tenho muita positividade em saber que a gente vai sair desse momento melhor, maior e fortalecido, né? Então, que a gente tenha a certeza que ninguém está sozinho, né? Ninguém está sozinho nesse momento, a gente não vai fazer as coisas na euforia, no calor do momento, tudo está sendo pensado com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor, mas principalmente respeitando o lugar do professor enquanto sujeito. Enquanto a gente tiver isso como norte, todo o resto vai dar certo, né? E eu sei que a gente se questiona, né? Será que vai dar certo? Será que a gente, né, está fazendo a coisa certa? Sim, a gente está. A gente está fazendo certo, a gente está caminhando pelo lado certo, porque, né, todos temos a vontade de fazer acontecer. Então, quando a gente tem a vontade de fazer acontecer, as coisas acontecem e dão certo. Então, mais uma vez, né, obrigado para todo mundo que, né, acompanhou, que participou, que nos ouviu, né? E fica o nosso agradecimento e para uma próxima e debater próximas coisas. Microfone. Agora sim. Agora são questões, né? Acontece. Obrigado mais uma vez, Carol. Obrigado, Fábio, por proporcionar esse momento de debate, trazer conforto, questionamentos, né? Que a gente possa cada vez mais crescer frente a essas dificuldades. Então, aqui embaixo na tela, né? Tem um WhatsApp que vocês podem fazer a sugestão de novos temas, né, para a gente poder discutir em outros momentos também, e o contato do Conselho Municipal de Educação de Estância Velha. Tá? Chegamos, então, a 1h42 de transmissão, dentro do esperado. Espero que todas e todos tenham gostado bastante. Mais uma vez, um obrigado e um agradecimento pelo Conselho, né, em nome do Conselho Municipal de Estância Velha, a vocês e a todos que nos assistem. Namastê. Tchau, gente. Se cuidem.